Prontinho. Então, bom dia oficialmente a todos e a todas. Bom reencontrá-los depois do feriado, né, da semana passada. E vamos aqui a alguns avisos, tá bom? Eu tinha dito na semana passada, gente, que eu ia deixar uma gravação para vocês, né, encerrando o conteúdo de princípios, para a gente poder dar uma adiantada no conteúdo, já que a gente pegou aí 2 feriados no meio do caminho, né, da semana lá do feriado de carnaval e a questão da semana passada, né, do feriado municipal da padroeira. Mas eu não consegui tempo na agenda para fazer essas gravações, e ainda não pude fazê-las, né? Então, provavelmente eu vou fazer de algum outro conteúdo na medida em que a gente perceber que, de repente, a gente não está indo bem, né? No fluxo quantitativo de conteúdos que a gente tem para ver aqui. Para o momento, para o tempo que a gente ainda tem, eu acho que está tranquilo, né? Dei uma relaxada, acho que eu me precipitei achando que era necessário deixar logo essa reposição. Vendo lá o cronograma de disciplinas, a gente tem aí ainda um tempo tranquilo para o cumprimento das nossas metas, né? Para os nossos objetivos de aprendizagem. Então, vou deixar essa carta na manga. Se a gente observar que é necessário, a gente grava para, enfim, conteúdos posteriores. Então, esse é o primeiro aviso, a gente mantém, então, essa sequência aqui mesmo do que a gente está vendo ao vivo. Uma segunda questão, não sei se vocês vêm acompanhando o nosso cronograma de disciplinas, né, para ir checando como que está o andamento. No dia 22 de setembro, que no caso é amanhã, é isso? É isso mesmo. Lá no nosso cronograma de disciplinas está a previsão da nossa avaliação parcial 2. Só que eu acho que a gente ainda precisa, né, assim, finalizar alguns conteúdos. Hoje eu quero finalizar com vocês toda a parte de princípios, né, e amanhã a gente vai começar e finalizar a questão do constitucionalismo ambiental. Então, a gente prorroga essa data de avaliação parcial, se vocês aceitarem, né, se vocês admitirem dessa forma, para de amanhã a 8 dias. Então, ao invés de a gente fazer a parcial 2 amanhã, dia 22, como estava previsto lá no nosso cronograma de disciplinas, a gente deixa para fazer essa avaliação no dia 29, né, na quarta-feira da semana que vem. E aí, se vocês toparem, a gente faz dessa forma. Vai ser super tranquilo, né? Amanhã eu vou trazer para vocês algumas questões de concurso, só para que vocês observem mais ou menos como é que eu vou cobrar. Então, eu vou deixar para vocês no Unileão Digital algumas questões, muito provavelmente 5 questões, né? 3 objetivas, 2 abertas, sobre esses conteúdos que a gente veio trabalhando até agora. E aí vocês vão dar ênfase especialmente nos princípios, né? Não é que eu não vá cobrar a classificação do meio ambiente, os conceitos de meio ambiente, de direito ambiental, né? Essa questão do constitucionalismo ambiental que a gente vai ver amanhã, não é isso, mas é porque os princípios acabam sendo aí a chave de leitura, a chave de compreensão para tudo isso. Então, a gente combinaria dessa forma, né? Faríamos a avaliação parcial na semana que vem. Eu deixo aquele prazo que eu gosto de deixar, né, das 24 horas, disponibilizo a prova no horário da aula, né, na quarta-feira nossa aula começa às 8 da manhã, e aí eu deixo a prova disponível para vocês até às 8 da manhã do dia seguinte, para que ninguém tenha aquele problema, né, às vezes de conexão, de internet, de imprevistos, etc., para dizer que não pôde fazer a avaliação por conta disso. Então, eram essas 2 questões que eu queria combinar com vocês. A primeira era que a gente pudesse deixar, então, essa carta na manga, né, de possibilidade de deixar a aula gravada de reposição mais para adiante, se a gente realmente perceber que vai ser necessário. Eu acredito que não vai ser, né, até porque a gente não vai ter muitos novos feriados, assim, ao longo das nossas aulas. E a segunda questão é essa, da gente alterar a data de avaliação parcial, né? Vocês vão responder no sistema do Unileão Digital como que é a avaliação parcial. Resolução de questões. A gente vai ter questão objetiva, no estilo de concurso público, ENAD, OAB, sobre os conteúdos que a gente trabalhou até agora,
né? Se você fica em dúvida, quais foram os conteúdos? Vá lá no Unileão Digital, né? Tá separadinho, data por data da aula, o conteúdo que foi ministrado, a gravação do vídeo da aula, o material de leitura, os slides, está tudo lá bonitinho. Mas, em resumo, conceito de meio ambiente, classificação de meio ambiente, histórico do movimento ambientalista, princípios do direito ambiental e constitucionalismo ambiental, que a gente começa amanhã. Tranquilo, pessoal? Podemos deixar assim? Aí amanhã a gente resolve umas questõezinhas para meio que treinar, observar como que é, né, assim, como que essas questões costumam ser cobradas, e a gente se resolve dessa forma. Pode ser? Ok? Fechou, então. Então, para depois ninguém, né, se sentir desavisado, me ajudem a compartilhar aí a informação, né, ajuda lá os colegas, põe no grupo de vocês do WhatsApp o lembrete de que, olha, a avaliação parcial da professora Francilda, né, da disciplina de Direito Ambiental, semana que vem, dia 29. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, lá vamos nós. Vou projetar aqui os nossos slides. Bom dia, Geisa. E aqui, gente, nessa aula de hoje, a gente finaliza essa questão dos princípios do direito ambiental, né? São novos princípios, são mais princípios. Eu trouxe também algumas análises jurisprudenciais que os tribunais superiores eles vêm realizando, né, em torno dos princípios do direito ambiental, porque às vezes o que a gente vem observando em algumas questões de concurso, especialmente quando se trata de concursos de magistratura, Ministério Público e delegado, é que o conteúdo cobrado não é somente o doutrinário, mas que também se observa, né, do examinando, se ele tem esse domínio, esse conhecimento de como que a jurisprudência dos tribunais superiores está aplicando esses princípios. Então, nessa aula de hoje, a gente, né, dá continuidade, dá sequência, vamos ver aí outros princípios, fora aqueles que a gente já estudou na aula anterior, e finalizamos com essa análise jurisprudencial, com essa análise dos nossos tribunais superiores sobre esses mesmos princípios, tranquilo? Então, esse é nosso objetivo de aprendizagem aqui na aula. Conhecer os princípios do direito ambiental, sabendo que nós não estamos esgotando o conteúdo, porque foi uma coisa que a gente discutiu na aula passada, né, que existe uma amplitude muito grande, uma diversidade doutrinária bastante significativa, mas que a gente traz aqui aqueles que mais são utilizados, principalmente pelos tribunais superiores, aqueles que estão mais presentes nas doutrinas mais abalizadas, né, na doutrina majoritária no que tange ao direito ambiental. Então, teus objetivos de aprendizado hoje são compreender esses princípios, a função deles, as características deles e reconhecer como é que se dá a interpretação dos mesmos no âmbito jurisprudencial. Só a título de retomada mesmo, gente, de conhecimento, né, porque a gente passou aí já alguns dias sem nos encontrarmos, vamos só aqui rapidinho retomar um pouco do que a gente conversou na nossa aula anterior, né? Na aula anterior, a gente falou que só para que a gente, né, crie aí uma linearidade, vou pedir para vocês mais uma vez, gente, que vocês, por favor, mantenham a leitura em dias, né? Eu acho que vocês vêm percebendo que direito ambiental é um conteúdo interessante, né? É um conteúdo que faz parte da nossa dinâmica, que está inserido no nosso imaginário, né? As notícias, o que a gente vê na internet, o que a gente acompanha pela TV, muitas vezes envolve essa temática que a gente estuda aqui. Então, não é algo de difícil compreensão, porém, é algo que envolve bastante a atitude de memorização, né? São muitas características. Então, às vezes, a gente assiste a aula, de repente, tranquilo, eu entendi lá o que ela falou, beleza. Vou estudar aqui outras coisas, porque vai ter AVP, porque eu gosto mais disso, ou enfim. E aí, vai deixando para depois. Sugiro que você não faça isso, tá bom? Porque senão vai ficar muita leitura acumulada, muita coisa para que você veja de uma vez só.
Então, vocês já vão aproveitando aqui esse momento que eu vou, né, contextualizar um pouquinho do que a gente conversou na aula passada, para poder dar uma rememorada aí na nossa cabeça, e vocês já vão me dizendo se a partir das leituras que eu deixei recomendadas na última aula, se tem alguma dúvida, se tem algo que vocês desejam aí que eu esclareça. Então, porque na última aula a gente falou que existe essa questão em torno dos princípios deles não terem uma unicidade doutrinária. A gente falou sobre a importância dos princípios, porque eles acabam demonstrando para nós qual é o espírito, né, qual é a finalidade do ordenamento no que tange a essa proteção específica, no nosso caso aqui, a proteção do meio ambiente nas suas várias dimensões. A gente viu que esses princípios têm uma função fundamentadora, né? Cria o alicerce, cria a base desse sistema, né, jurídico ambientalista, tem uma função interpretativa, né, garantindo que mesmo as nossas legislações sendo esparsas, né, mesmo sendo distantes muitas vezes no tempo e espaço, elas tenham coesão, tenham coerência, porque são interpretadas à luz dos mesmos valores, ou seja, dos princípios, tem uma função supletiva, ou seja, os princípios acabam servindo para esse processo de integração, onde existem lacunas, onde ainda não se tem uma legislação específica para solucionar aquele caso. Então, a gente recorre à flexibilidade do princípio, nos ajuda também na solução das antinomias jurídicas, ou seja, daqueles aparentes conflitos de normas, onde a gente vai fazer uma atividade de ponderação desses princípios para ver qual vai ter uma melhor aplicação para solucionar o caso concreto de forma mais equânime. Nós vimos, né, que a base de todas essas questões principiológicas é a ideia da proteção. Então, esse princípio da proteção seria aí uma espécie de mãe de todos os princípios, de onde decorre, né, o princípio do meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, que é um princípio, né, que vai encontrar sua base lá no artigo 225 da Constituição. A gente falou sobre o princípio da função socioambiental da propriedade, né, o limite ao direito de propriedade a partir desse compromisso com a qualidade de vida ambiental. A gente falou sobre o princípio da cooperação internacional ou da cooperação entre os povos, reconhecendo aquela característica de ubiquidade do meio ambiente. Os povos devem cooperar para que a gente, de fato, possa ter qualidade ambiental, porque o meio ambiente não pode ser dividido, ele é uno, o que acontece em um estado, em um país, impacta em diversas outras localidades. A gente falou sobre o princípio da equidade ou solidariedade intergeracional, aquela questão de que uma geração não pode estar acima da outra geração, né? Tanto as gerações atuais como as gerações futuras gozam do mesmo direito de ter acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, as gerações atuais precisam agir com respeito ao direito, né, dessas gerações futuras também gozarem de um meio ambiente que lhes promova dignidade, né? A gente falou sobre o princípio da informação, né? A gente disse o quão esse princípio ele é importante para que a gente possa ter acesso ao conteúdo da proteção ambiental. Se a gente não conhece fatos, se a gente não conhece os dados, se a gente não tem acesso aos remédios constitucionais, a gente não tem como, de fato, promover uma atitude protetiva. A gente falou sobre o princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente, né, aquele indúbio pró natura, ou seja, na dúvida, o poder público deve sempre atuar de tal forma que garanta essa tutela protetiva ao meio ambiente. A gente falou do princípio da educação ambiental, né, que é um princípio voltado para a questão de que as pessoas devem, no âmbito formal e informal da educação, ter acesso à formação de uma consciência ecológica, reconhecer o valor, a importância do meio ambiente como algo intrínseco à possibilidade de desenvolvimento da dignidade da pessoa humana.
A gente falou sobre os princípios clássicos. Hoje mesmo, antes de entrar aqui na aula, eu estava separando algumas questões de concurso para a gente resolver amanhã e estava observando um concurso para magistratura, se não me engano, do TJ de São Paulo, né? Uma das questões abertas da prova da magistratura era justamente para que o candidato aí a juíza discorresse sobre a diferença entre prevenção e precaução. Né, vou até, se vocês me lembrarem, até trago o espelho da prova amanhã para vocês darem uma olhada, como todas as argumentações que a banca, né, exigia ali dos candidatos, foram coisas que nós discutimos aqui nas nossas aulas, né, na nossa aula da semana anterior. E aí a gente falou sobre essa questão de precaução e de prevenção, e eu acredito que foi nisso que nós paramos aí a nossa discussão. Tô correta, gente? É isso mesmo? Só aí já é uma pancada de coisa, né? Não, já é um bocadinho. Todo mundo estava lembrado que a gente tinha discutido tudo isso? Pronto, ótimo. Então, segue o baile, né? Segue o bonde. Alguma dúvida, gente? Algo sobre essas questões que a gente falou, que vocês foram ler na doutrina e tiveram alguma dificuldade? Vocês vão me dizendo, tá? Então, vamos lá. Muita coisa para estudar, pois é. Exatamente, Valdemira. É muita coisa, assim, o direito ambiental, ele nos engana, viu, meu povo? Se você for meio assim, que como eu, que gosto, acho a temática bem interessante, bem legal, a gente fica, às vezes, com a impressão que, bem rapidinho eu estudo, porque é um negócio tranquilo de compreender. Aí, quando a gente para e vai ver cada detalhezinho, cada possibilidade de confundir um conceito com o outro, é que a gente se depara com a complexidade desse conteúdo. Então, mais uma vez, o apelo, não deixem acumular. Tenta ao máximo possível ir mantendo aí a tua rotina de estudo. Vocês veem que da minha parte, né, assim que termina a aula, eu já deixo a gravação. Eu acho que até agora não teve nenhum dia que eu demorei mais do que 24 horas para deixar para vocês os slides, a gravação, o material de leitura indicado. Então, sim, contem comigo, mas aí vocês vão fazendo também, né, essa parte aí que compete a vocês, que aí eu já não posso tanto né, auxiliar. Então, bora lá. Hoje a gente vai começar falando sobre o princípio do poluidor-pagador, que não é novidade para nenhum de nós, porque a gente já comentou, né, sobre essa questão do poluidor-pagador nas aulas de Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade, mas a gente vai retomar aqui com um caráter mais aprofundado. Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve lembrar sempre, eu acho que eu devo ter dito isso para vocês quando eu falei sobre o princípio do poluidor-pagador lá nas nossas aulas de DDS, é que o princípio do poluidor-pagador não significa, né, um princípio que autoriza o poluidor a pagar pelo direito de poluir. Né? É ainda muito comum que se tentem criar questões objetivas, tentando aí fazer com que o candidato escorregue nessa casca de banana, pela própria forma como o princípio foi nomeado, né? Poluidor-pagador, ou seja, quem polui vai pagar. Então, seria o direito de poder poluir, desde que eu pague por esse custo. Então, não é isso, né? A gente precisa, assim, passar um X, botar uma caveira de perigo em qualquer interpretação que venha nesse sentido e reconhecer aqui a real essência desse valor, desse princípio. Mas antes da gente falar dessa característica, gente, vale ressaltar aí o que eu deixei para vocês. Lembra que eu estou fazendo isso desde a aula da semana passada, né? Os slides anteriores eu já fazia isso também. Ter uma preocupação de demonstrar o aparato legislativo onde você pode localizar esse princípio. Então, o princípio do poluidor-pagador, ele está expresso na nossa Constituição Federal de 88. Se você pega o parágrafo 3º do artigo 225, né, você vai localizar ali a possibilidade clara, né, de que, tipo assim, no Brasil não resta dúvidas a aplicação desse princípio, porque o próprio artigo 225, a própria Constituição Federal deixa isso muito claro. O que é que está lá no parágrafo 3º? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
pessoas físicas ou jurídicas, a sanção penal e administrativa, aí está um caráter do poluidor pagador, que alguns autores consideram que é um outro princípio, que é o princípio da responsabilidade, e independentemente da obrigação de reparar os danos causados, e aí sim está a essência por si, né, do princípio do poluidor pagador. Então, a gente tem esse princípio garantido constitucionalmente, ele também está elencado no conjunto de princípios da Lei de Crimes Ambientais, e ele também está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, aquela legislação de 1981, que eu já fiz a propaganda para vocês algumas vezes aqui ao longo das nossas aulas, de que é uma legislação base, né, dentro da história do direito ambiental do Brasil. Então, vamos lá. O que é a essência desse princípio, né? Esse princípio, ele está diretamente ligado, gente, ao desenvolvimento de atividades econômicas. Vem aqui, segue comigo, né? Vamos construir a mesma linha de raciocínio. Se o meio ambiente, ele é de todos, está em todos os lugares ao mesmo tempo, então, não seria justo que somente uma pessoa ou um grupo lucrasse com uma atividade econômica decorrente do uso de algum recurso natural. Porque todos, o meio ambiente não é de todos, então todos deveriam ter acesso a esse lucro, mas não é bem assim, porque essa atividade empresarial, a gente está no sistema capitalista, a gente tem a possibilidade de lucro, não são todos que irão lucrar de forma direta, digamos assim, tendo acesso a esse capital, a esse lucro. Então, uma primeira feição do poluidor pagador é garantir essa justiça, esse equilíbrio. Se o bem ambiental, ele é de todos, porque vocês hão de lembrar, a gente já falou sobre isso, né? Que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, todos têm direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos são titulares. Então, se alguém está usando desse bem e ganhando sozinho, está usurpando desse outro que também é titular desse direito, esse ganho. Então, a primeira justificativa, né, para a existência do princípio do poluidor pagador, estou usando aqui basicamente a doutrina do José Afonso da Silva, né, que considera essa questão, é de que quando o empresário, quando a pessoa jurídica, quando o microempreendedor, enfim, quando alguém que está, né, utilizando do meio ambiente para desenvolver a sua atividade empresarial e tem lucro com isso, ele precisa devolver uma parte desse lucro, precisa devolver uma parte desse ganho para a sociedade, porque todas as pessoas são titulares desse bem. Então, é por isso que, ao invés de repente, eu ganhar X reais, né, X valor de lucro a partir do uso desse bem ambiental, que é base aqui para a minha atividade empresarial, eu vou diminuir a margem desse meu lucro a partir da tomada de iniciativas, de tomadas de ação que vão beneficiar a toda a coletividade, né? Pode ser, por exemplo, ganhos sociais, né? Porque a empresa investe em ações de educação, de proteção da infância e da juventude. Pode ser do ponto de vista, de fato, ligado ao meio ambiente natural, porque essa empresa utiliza uma parte aí do seu lucro, utiliza uma parte do seu ganho para investir em ações de prevenção, de precaução, para evitar danos ambientais, para garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos. Então, não é o direito de pagar para poder poluir. A primeira justificativa que eu estou trazendo aqui para vocês é que eu, de fato, pago. Eu, de fato, tenho aí uma redução no meu lucro, né, no meu ganho econômico. Mas eu faço isso de forma equânime, assim como todos os demais sujeitos humanos que também são titulares do bem ambiental, né, terem acesso aos ganhos dessa atividade. A segunda justificativa, ela está ligada a essa perspectiva realmente de prevenção e precaução, né? Se o sujeito tem um benefício, porque ele está usando ali de um bem ambiental, ele está se utilizando desse recurso natural, ele está utilizando aí do meio ambiente, ele tem um benefício, ele precisa também, ao mesmo tempo que se beneficia, custear.
pagar por ações que vão evitar a degradação. Então, você veja que no caso do poluidor pagador, esse investimento que é feito pelo empresário, esse investimento que é feito por esse sujeito, né, que está realizando a atividade econômica, é uma ação preventiva ou de precaução. Você percebe isso, né? Por exemplo, eu poderia aqui não instalar um determinado filtro na chaminé aqui da minha indústria, mas eu vou ter um gasto, eu vou ter uma despesa para a instalação desse filtro, retirando aqui do meu lucro, que é justamente para evitar que com essa minha atividade econômica eu acabe gerando danos ao meio ambiente, já que esse meio ambiente não é meu, não é minha propriedade privada, esse pedaço aqui de ar é meu, não, é de todos. Então, eu vou ter um custo para poder desenvolver a minha atividade. Ela não acontece sem que eu, em alguma medida, pague para garantir a proteção ambiental, né? Então, eu vou ter que financiar, vou ter que custear aqui medidas para garantia de que a minha atividade, ela evita, ela previne, ela ela vai evitar ao máximo que a gente tenha, então, um caráter de lesão ao meio ambiente. Tranquilo isso, gente? Essas duas justificativas que envolvem o princípio do poluidor pagador, todo mundo entendeu a essência. Você viu como está ligado ao desenvolvimento de atividade econômica, né? Na maior parte das vezes. Então, o sujeito tem um ganho, tem um benefício, tem um lucro a partir de um bem que é de todos, então todos precisam ganhar também. Então, preciso fazer um investimento para garantir essa qualidade ambiental. Para além disso, né, eu estou realizando essa ação para prevenir, para precaver, para evitar que ocorram os danos. Beleza? Então, poderia, de repente, ter um lucro muito maior, né? Meu lucro seria muito maior enquanto aí empresária se eu não estivesse tendo que fazer a manutenção de um determinado maquinário de tantos em tantos meses para evitar que a poluição aconteça, né? Meu lucro seria muito maior se eu não precisasse, de repente, instalar um tipo de tecnologia, né, mais avançada, mais adequada para prevenir o dano, mas eu abro mão dessa margem desse ganho para custear, né, esse benefício para todos, já que o meio ambiente é um direito, né, difuso. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso. Tranquilo, pessoal? Avançamos. Avançamos? Beleza. Sim, professora. Então, eu queria só ressaltar para vocês, e aí, mais uma vez, essa é uma indicação para quem é concurseiro. Observa qual é a banca da tua prova, porque o princípio do poluidor pagador, para alguns doutrinadores, ele vai envolver tanto esse caráter preventivo, que é esse que eu coloquei para vocês agora, né? A gente previne o dano custeando, né, essas ações de prevenção e de precaução, e aí encerrou aí o princípio do poluidor pagador. E alguns autores vão chamar de princípio da responsabilidade, o que eu vou explicar aqui para vocês como princípio do poluidor pagador em caráter repressivo. Então, para você saber, por exemplo, na OAB, né, trazendo para a realidade do exame de ordem, para a OAB, a gente tem claramente essa separação. O princípio do poluidor pagador não se confunde com o princípio da responsabilidade. A FGV se utiliza dessa separação, né? Já houve questões cobrando de forma separada, considerando o poluidor pagador, isso que eu expliquei para vocês, e considerando o princípio da responsabilidade, aquele que é de caráter repressivo. O poluidor pagador é preventivo, a gente tem um custo ali para evitar que o dano aconteça, e o princípio da responsabilidade, o dano já aconteceu. Então, agora só me cabe reprimir para que isso não volte a acontecer. E aí a responsabilidade seria justamente a possibilidade, né, da gente, do ponto de vista penal, civil e administrativo, responsabilizar esse sujeito, né, que causou a degradação ambiental. Porque mesmo havendo
essas ações, né? O sujeito instalou o filtro, o sujeito fez a manutenção, o sujeito investiu numa tecnologia limpa, mesmo assim, de repente, pode ser que aconteça poluição. Então, nesse caso, ele vai ser obrigado a reparar esse dano, porque a gente vai estudar daqui a pouquinho que a responsabilidade em âmbito ambiental, ela é sempre objetiva. Independentemente de dolo, de culpa, de caso fortuito, força maior, aconteceu o dano, precisa reparar, né? E aí, sempre que isso acontecer, houve o dano, e eu não tenho como reparar de forma a que volte ao status quo ante, né? Que volte à situação in natura, a como estava antes do dano, eu vou, então, fazer uma compensação em pecúnia. E aí, isso, para alguns autores, né, não seria poluidor pagador, mas seria responsabilidade. Então, a gente vai precisar analisar nossas bancas, ver a que se filiam. Tem autores, inclusive, que consideram o princípio da responsabilidade somente quando a gente pode, de fato, né, observar que há ali a responsabilidade penal, né, civil, administrativa. É como se esse caráter repressivo do poluidor pagador fosse mais para essas situações em que a gente poderia falar em um acidente, né, em uma situação que o sujeito vai sempre ser responsável por ela, né, porque a responsabilidade ela é objetiva, mas a gente percebe que realmente não há uma conduta criminosa ali, porque as medidas foram tomadas, infelizmente, mesmo assim o dano aconteceu, e aí o sujeito vai ter que investir, né, para retornar à situação in natura, ou para garantir a compensação pecuniária pelo dano. Ok, pessoal? Ok, então vamos nós. Outro princípio que a gente vai falar aqui, que a gente já estudou também na disciplina de Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade, é o princípio do usuário pagador. Você vê que o usuário pagador, gente, a gente vai retirar essa palavrinha lucro. A gente percebe que já não tem aí a questão de uma atividade econômica, alguém que usa do bem ambiental para desenvolver uma atividade econômica, né, e ter um ganho com isso. Não, o usuário pagador, ele está apenas utilizando desse bem, se servindo desse bem, não necessariamente envolto em uma atividade lucrativa, né, produtiva. Ele está previsto, né, tanto na Política Nacional do Meio Ambiente, quanto na Política Nacional de Recursos Hídricos, por isso que eu coloquei aí, né, a base. Então, é um princípio infraconstitucional, não vai estar lá na Constituição Federal, a Constituição Federal trouxe apenas o poluidor pagador, mas como desdobramento do poluidor pagador, depois de 1988, né, o desenvolvimento da doutrina foi permitindo, então, o desdobramento desse princípio, né, do poluidor pagador, para o usuário pagador, tá bom? Então, o usuário pagador não tem base constitucional, é infraconstitucional. Vai estar tanto na Política Nacional do Meio Ambiente, quanto na Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Já que e aí a lógica já que eu utilizo desse bem, já que eu me beneficio dele, mesmo que ele não me gere lucro, mas ele é útil, né? Eu estou utilizando aqui da água, eu estou utilizando aqui desse recurso, então eu tenho que contribuir com a manutenção desse bem, para que ele não se esgote, né? O que a gente está vivenciando agora nessa crise hídrica, né? Todos nós pagando um valor, inclusive, mais alto, né, nas nossas contas de energia, como usuários de um recurso, e a gente tem aí tanto uma medida educativa, né, uma tentativa das pessoas terem mais cuidado, onde mais dói no ser humano, né, no bolso, então vou ter mais cuidado aqui com o uso desse recurso, mas também para contribuir, né, eu estou mantendo para que ele não se esgote, né, a partir desse valor que está sendo investido por mim e por toda a coletividade, a gente possa manter esse bem em uso, né? Oi, Laiane. Professora, em relação às altas de conta de energia, eu enxergo muito também como um monopólio. Então, assim, quando existe um monopólio, não há uma justa não tem como a gente escolher a empresa que a gente vai querer que forneça energia para a gente. Então, assim,
eu não acho justo os preços, porque realmente só tem aquela opção. Se você quiser energia, vai ser aquela. Mesmo que você coloque energia solar na sua casa, que assim é uma medida para o meio ambiente muito bom e financeiramente para o bolso da gente, consumidor, muito boa também, mesmo assim, eles não vêm desligar a sua conta de energia com o fornecedor, né, aqui do Ceará, que abastece todo mundo. Eles não desligam e mesmo assim ainda continua vindo todo mês a conta de energia. E eles fazem umas contas lá de quilowatts que eu também não sei se é tão justo desse jeito, como eles dizem. Pois é. Não, de fato, concordo contigo, viu, Laiane? Tem a questão, por isso, e essa tua colocação ela é muito importante para a gente perceber que todos esses fenômenos que a gente analisa, né, a gente, enquanto jurista mesmo, enquanto estudioso do direito, é sempre muito complexa, né? Aqui, como a gente está falando de direito ambiental, de meio ambiente, né, de princípios do direito ambiental, a gente traz a justificativa, né, digamos assim, do ponto de vista doutrinário, do que sustenta uma argumentação nesse sentido, né, de que o usuário ele deve pagar para usufruir desse bem, né, como uma perspectiva contributiva. Mas se a gente estuda, de repente, essa mesmíssima questão a partir do olhar do direito financeiro, do direito empresarial, de outras, né, da teoria econômica, da relação entre teoria econômica e direito, aí a gente já vai encontrar outras perspectivas, outras dimensões. Essa tua contribuição ela é muito importante para a gente perceber isso, né? Na análise do fenômeno jurídico, por mais que a gente tente ser cirúrgico, né? Por mais que a gente tente trazer aí a especialidade do técnico, sempre vai nos escapar, né? As mãos, assim, sempre vai algum caráter, alguma perspectiva vai precisar ser menos considerado ou de repente não tão abordado, porque o fenômeno é muito complexo. Então, não limitaria em nada, assim, a sua fala, me sinto muito contemplada por ela, e acho que a gente precisa observar justamente dessa forma, até para a gente não virar aquele povo chato, né, Laiane? Às vezes os ambientalistas, eles são mal vistos, mal interpretados, porque tem uma galera, eu lembrei de uma frase que eu acho engraçada e acho bem realista, né? Que diz assim, o problema não é Jesus, o problema são os seguidores dele, né? Não tem, eu não sei se vocês já viram esse tipo de meme, né? Que às vezes a pessoa, em nome de manter uma postura de não, eu sou cristão, eu sou de Deus, e aí faz coisas que antipatizam, né? Que não agrada, não parece estar no caminho. E os ambientalistas, fazendo aí uma comparação, uma analogia, às vezes acabam caindo nesse equívoco, sabe? Porque tem que proteger, e às vezes a gente acaba, por exemplo, esquecendo de avaliar outras dimensões, no seu caso aí você trouxe essa dimensão econômica, que faz parte do pacote, né? Que não pode ser deixada de fora. Porque quem sabe, né, se a gente não utiliza de um princípio, de um valor que é epistemológico, né? Que garante aí unicidade para o sistema, de forma de má fé, né? Para conseguir sustentar ali um monopólio que não é justo, né? Então, essas questões todas precisam ser analisadas sempre com esse seu olhar aí, né? Da crítica, da reflexão, é aquela história, muita calma antes da gente conseguir trazer o nosso posicionamento, né? A gente pode fazer isso como ruminando, né? Como a vaquinha, mastigando, até conseguir ter um produto final. Né? Outro exemplo do usuário pagador são essas visitas que a gente costuma fazer, que a gente pode fazer, né? Turismo ecológico, né? A parques e tudo mais. Nossa, mas o meio ambiente ele é de todos, ele é para todos. Eu aprendi lá que é ubiquidade, ele é meu. Por que eu estou tendo que pagar aqui para visitar esse espaço, né? Público, etc, etc. Beleza, mas esse valor que você paga, e aí é isso que a gente precisa lembrar quando se trata de usuário pagador. A palavrinha-chave, a chave de leitura é a palavra contribuir. Né? Então, você paga, porque mesmo você sendo titular desse direito, você precisa contribuir para a manutenção desse equilíbrio sistêmico, né? Esse valor aí é tipo como se a gente, tentando trazer assim para uma visão mais próxima do nosso cotidiano, você é o dono da sua casa, a casa ela é sua, mas você vai precisar
né, fazer investimentos periodicamente para manutenção, mesmo ela sendo sua, você vai gastar de vez em quando para que você tenha o ambiente sempre limpo, sempre organizado, sempre adequado para a sua vivência. Então, mesmo eu sendo titular, estou lá, vou visitar, vou fazer uma viagem para Angra, vou fazer uma viagem para Fernando de Noronha, e aí, meu Deus do céu, vou ter que juntar dinheiro durante um tempo, porque eu sei que esse turismo ecológico, ele é caro. E aí, nossa, mas por quê? Porque eu tenho ali o dever, né, de contribuir para a manutenção desse patrimônio ecológico, né, eu estou, e aí vem, ó, a mesma lógica por isso que o usuário pagador, ele é filho, né, ele é filhote, ele decorre do poluidor pagador, porque segue essa mesma lógica de que eu estou gozando aqui, eu estou aproveitando, eu estou dispondo aqui desse meio ambiente lindo, estou em Fernando de Noronha, estou maravilhada, tudo muito, mas e todas as outras pessoas que não têm acesso a isso, né? Eu preciso contribuir para que essa minha visita, para que esse meu turismo mantenha, né? Para que eu não degrade, mas que a partir desse investimento que eu faço, eu dou condições para que esse bem permaneça preservado, cuidado, para que outras pessoas, né, também possam gozar, nas gerações atuais e nas futuras. Aí já dialoga com o paradigma da sustentabilidade. Então, é sempre essa, né, essa dinâmica bem complexa. Beleza, pessoal? Então, de usuário pagador, a gente, então, coloca dessa forma. Princípio da participação ou princípio democrático, gente, vocês vão, de novo, ter acesso a ele quando vocês pagarem a disciplina de direito urbanístico, né? É o princípio que garante a participação dos sujeitos nessa proteção, nessa tutela do meio ambiente, né? Então, todas as vezes, e aí vocês vão observar isso nos processos, nos procedimentos, melhor dizendo, de licenciamento ambiental, na possibilidade de ação popular, na possibilidade de ação civil pública, em todos esses momentos, né, esse convite, né, para que aconteçam audiências públicas, para que as pessoas nesse direito a uma educação ambiental de qualidade, né, isso tudo quando junta, deveria resultar na efetividade do princípio da participação. Se a gente vive em um Estado democrático de direito, né, se pressupõe que a gente tem direito à cidadania. E cidadania tem uma relação direta com a oportunidade de participar, né, das principais decisões dessa coletividade. Então, a participação é o princípio que garante essa cidadania ambiental, né? Que a gente possa participar das questões que envolvem a proteção ao meio ambiente no nosso país. E esse princípio da participação, ele está ali, ó, um braço aqui e o outro aqui. Um na informação e o outro na educação ambiental, né? São três princípios que é até difícil da gente conseguir separar. Mas se a gente fosse tentar fazer isso do ponto de vista teórico, né? Porque na prática, lembra sempre daquele exemplo, né? De quem é você. Então, você, ao mesmo tempo, é pai, você é filho, você é trabalhador, você é estudante de direito, então veja só quantas pessoas cabem dentro de você, quantas versões de você mesmo, né, existem. Então a gente fala assim, do ponto de vista teórico, a gente separa esses princípios, colocando as características de cada um, mas a gente sabe que na prática não é assim, do mesmo jeito que a gente não consegue se arrancar em pedaços e separar, essa daqui sou eu, mãe, essa daqui sou eu, não. Então, quando a gente fala sobre princípio da informação, aí a gente vai ligar diretamente à questão mesmo do acesso a dados, né? Acesso a conteúdos que nos permitam compreender a proteção ao meio ambiente no Brasil. Então, eu tenho acesso a uma informação, né, por exemplo, de que o amianto pode provocar problemas cancerígenos em seres humanos. Então, se eu tive acesso a essa informação, eu vou agora ter um cuidado, eu nem sabia o que era isso até ontem, de repente, agora eu vou ter um cuidado danado para ver onde é que eu poderia ter acesso a isso, para eu não chegar nem perto, porque isso pode me causar um prejuízo, uma lesão, etc. e tal, ambiental. Beleza, então eu fui informada. O princípio da educação ambiental, ele já seria muito mais profundo, né? Porque envolveria não somente essa questão de você
ter o conteúdo, né, mas de você saber interpretá-lo, né, saber refleti-lo, né, compreendê-lo, tanto dentro do espaço da educação formal, né, ou seja, eu entendo o que é prevenção, precaução, eu sei o que é meio ambiente, essa multidimensionalidade, quanto no âmbito da educação não formal, né, as ações que eu realizo na minha comunidade, na igreja, no coral, no teatro, enfim, nas diversas, aqui no meu bairro, a gente tem acesso, a gente discute, a gente tem essa construção de uma consciência ambiental. E a participação já se daria mesmo no momento em que efetivamente eu vou lá. Eu fui na audiência pública, eu assinei o abaixo-assinado, eu fiz a minha participação num evento, então aí a gente tem realmente, né, o caráter muito ligado a essa ideia de cidadania. Beleza, gente? Esse combo, informação, educação ambiental e participação. Tranquilo, viu, Tainara? Tranquilo, Maria. É ruim porque a pessoa fica, né, acho que vai quebrando o raciocínio. Mas não se preocupem não, que quando for, daqui a pouquinho eu já deixo o vídeo lá para vocês acompanharem com calma. Na hora da frequência também, gente, vocês me ajudam, tá bom? Para lembrar o nome delas, caso elas não consigam responder. Ok? Vamos para frente, então, né? Princípio da ubiquidade. A gente já falou muito sobre ubiquidade, você já está careca de saber que essa característica do meio ambiente está em todos, ao mesmo tempo, em todos os lugares, dá para você fazer uma analogia bem bacana para não esquecer, né, com a ideia de onipotência, onisciência de Deus. Só que eu quero trazer aqui uma outra característica da ubiquidade que a gente não falou ainda, tá bom? E que pode vir a ser cobrada. É doutrina minoritária, eu acho que a chance disso aqui aparecer para alguém nesse sentido, né, seria um concurso realmente mais exigente, né, tipo nível de magistratura, mas não custa nada a gente saber que esse princípio pode ser interpretado a partir dessas duas vertentes, né? Essa que a gente já conhece, essa que a gente já sabe, né? Da ubiquidade como essa característica do meio ambiente como um todo único, universal, presente em todos os espaços e que por isso acaba gerando o dever de proteção para todos. E essa ubiquidade pode ser interpretada também como a aplicação de que toda e qualquer medida social, ela só pode acontecer depois que a gente avaliar os danos, né? É preciso haver aí uma razoabilidade, é preciso haver aí sempre uma proporcionalidade, né? O ganho econômico que a gente vai ter a partir dessa atividade econômica, por exemplo, né? É suportável, está ali relativamente próximo, né, à proteção ambiental que a gente consegue garantir? Sim. Então, a gente observou aqui, a gente proporcionalmente, né, levou em consideração o que era razoável e chegamos à conclusão de que sim, essa atividade deve acontecer ou não, ela não deve acontecer. Então, vocês podem encontrar, né, assim, eu digo essas coisas, gente, por puro desencargo de consciência, porque eu não sei se vocês já estão fazendo isso, mas se não estão, façam, porque tapar o sol com a peneira, sabe, esse negócio de depois, não faz isso não, na medida do que for possível, vai resolvendo já questões do exame de ordem, vai baixando as provas, né, eu acho que a prova da OAB, eu falo de vez em quando em concursos, talvez muitos aqui digam, não vou fazer concurso, eu vou advogar, eu vou lecionar, vou fazer mestrado, etc e tal, mas normalmente o exame de ordem é o básico, né, é o que todos irão fazer. Eu acho que vocês vêm acompanhando o grau de dificuldade do exame, né, parece que a cada edição eles conseguem se superar mais um pouquinho, então, ao mesmo tempo que eles vão elevando lá o nível de cobrança, eu vou tentando elevar também o nível das minhas aulas. Nunca vi a ubiquidade sendo cobrada dessa forma, nesse tipo em exame de ordem, exame, sei lá, provas mais carreira jurídica no geral, mas vai que
Então, você coloca aí uma observação de que você leu lá todas as alternativas. Via de regra, a ubiquidade, a regra. A ubiquidade é essa característica, né, do meio ambiente estar em todos, ao mesmo tempo, em todos os lugares, ok. Mas pedia para assinalar a alternativa correta e nenhuma alternativa falava sobre isso. Então, aí vai ser o momento de você, opa, então é porque aqui a visão que se está observando do princípio é aquela outra, né, que é menos analisada, é menos vista, mas que eu tenho a obrigação de saber, porque esse pessoal às vezes está com o cão nos couro quando vai fazer essas provas. Então, você já lembra, né, a que tivesse caráter de razoabilidade e proporcionalidade. Então, o princípio da ubiquidade seria esse dever, esse compromisso de que as medidas sociais, elas só podem acontecer observando-se a proporção dos danos, né? Se o dano ambiental ele é grave, então a gente deveria abdicar, né, dessa atividade, dessa medida social, seja ela qual for. Tranquilo, meu povo? Que tem tudo a ver, né? Que em essência tem a ver. Por quê? Porque o meio ambiente ele é de todos, né? Porque um dano que acontece aqui não aconteceu somente aqui, vai impactar em todo o equilíbrio sistêmico. Então tem a mesma essência, né? Tem a mesma justificativa, se a gente for pensar bem. Então, eu preciso ser razoável, né? Eu preciso agir com proporcionalidade, porque senão, como o meio ambiente está em todos, ao mesmo tempo, em todos os lugares, muito vai ser prejudicado. Então, na essência é a mesma, é só uma outra argumentação para sustentar, né? Para embasar ainda mais a questão, ok? Princípio do limite, né? O princípio do limite, gente, assim como o poluidor pagador, também tem uma profundíssima relação com essa questão da atividade econômica, né? Da atividade empresarial. Ou seja, e aí que vem a má fama, né, dos ambientalistas. Ah, os ambientalistas, por que a gente volte para dentro das cavernas? Ah, para levar uma vida de sacrifício, tem que abrir mão do conforto, não pode comprar mais nada, agora pronto, vala-me Deus, né? Então, não é bem assim, né? Mas a gente sabe que deve existir um limite para essa atividade econômica. E qual é o limite? O limite é aquele que o meio ambiente tem condição de suportar. É por isso que o princípio do limite, ele tem uma relação muito forte com a prevenção. Porque tanto o limite quanto a prevenção dependem de certeza científica, sabe? Eu não sei se eu fico doida, assim, doente quando alguém, às vezes estou dando aula, a pessoa arrasta a cadeira, não tem aquela zoada, minha gente, que chega dói os dentes da gente, chega dói os ouvidos. Aquele ruído, ele incomoda, mas ele é capaz de estourar o tímpano de ninguém. Ninguém vai ter um derrame cerebral, aquilo ali incomodou, está dentro do limite. Né? Mas a depender do grau de ruído que a gente possa ter, pode sim acontecer uma lesão à integridade física de alguém. E eu só vou saber que limite é esse através da ciência, né? Que vai lá, que faz os estudos, que analisa a partir de dados e diz, o limite é esse aqui. Tanto que a gente tem, por exemplo, uma lei, né, que usando essa questão do som aqui, que nos exemplifica. Então, preciso medir, calcular com um instrumento técnico, que é produto da ciência, para saber se de fato está se infringindo ou não esse direito ao silêncio. Então, o princípio do limite é o princípio que, mais uma vez, vai estar exercendo essa atividade de controle sobre a atividade econômica, né, para que a atividade econômica, ela aconteça respeitando-se, né, os limites daquele recurso ambiental. Então, a gente não pode explorar mais do que a capacidade regenerativa do planeta, né? A gente não pode explorar além do limite, ou seja, colocando em risco as condições básicas, as condições mínimas de garantia de qualidade de vida. Beleza? Ok. E, gente, o que é que acontece quando a gente fere o limite? Qual é o princípio que entra em jogo? Para a gente ver como a gente separa, assim, em pedacinhos, mas
Na verdade, eles estão todos misturados. Quando a gente desrespeita o princípio do limite, qual é o princípio que vai entrar em cena? Boa, pode ser o poluidor pagador, né? Se o sujeito. Isso. Boa, boa Juliana, boa Hugo, né? Pode ser o princípio do poluidor pagador nesse caráter repressivo, ou seja, a pessoa tomou, né, as medidas, mas mesmo assim se ultrapassou o limite, e pode ser qual? O da responsabilidade, né? Principalmente no caso em que ter ultrapassado aí esse limite foi justamente por falta de cuidado, né, de proteção. E aí eu vou sofrer a responsabilidade civil, penal ou administrativa por esse dano. Então você vê como eles estão tudo ali, ó, tudo misturadinho, né? Beleza. Princípio do nível elevador de proteção ecológica. Pronto, chegamos aqui num princípio que não costuma ser muito falado, não costuma aparecer tanto nas doutrinas, mas como eu digo para vocês, eu gosto de nivelar por cima, né? Gosto de trazer assim, tornar as aulas o mais profundas possíveis, né? A superficialidade você mesmo não precisava nem de mim, abria lá uma doutrina qualquer e tinha lá todas as informações. Então, trago esse princípio em caráter de aprofundamento. Né? O que é esse princípio do nível elevador de proteção ecológica? Consiste em propiciar meios de solução de conflito entre bens ambientais, de modo que se deve proteger o bem que representa maior proteção ambiental. Proteger o bem ambiental o máximo possível, sacrificá-lo o menos possível. Então, esse princípio, gente, basicamente é o seguinte: se a gente está ali diante de uma controvérsia, né? Se a gente está ali diante de é basicamente um outro nome para o princípio da ponderação, que a gente vai usar no direito constitucional, né? Essa ponderação no âmbito ambiental, a gente vai chamar de nível elevador de proteção ecológica, né? Se eu tenho ali duas situações que poderiam afrontar esse bem ambiental, então eu vou optar por proteger, já que eu não vou conseguir proteger tudo, vai acontecer alguma margem de dano, eu vou para aquele que representa a maior proteção ambiental possível. Tá bom? Essa é uma primeira faceta desse princípio, né? Se eu tenho ali várias situações decorrentes, por exemplo, de uma atividade empresarial, então, e eu não tenho condição de abarcar tudo, porque senão eu ia atrapalhar o desenvolvimento econômico, então eu vou priorizar em caráter de proteção aquilo que mais vai gerar ganhos, né, para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Posso também observar que na minha ação, enquanto sujeito ambientalista, enquanto alguém que está instrumentalizando o direito ambiental, a máxima deve ser sempre essa, né? Eu tenho que proteger os bens ambientais ao máximo possível, né? Garantir o menor sacrifício. Por isso que quando a gente não tem certeza científica do dano, ao invés da gente dizer, vá, faça do jeito que quiser, ninguém tem certeza se causa dano ou não, a gente, em nome da precaução, né, a gente deixa de realizar aquela ação. E nesse caso, essa aplicação da precaução é também, ao mesmo tempo, a aplicação desse princípio do nível elevador de proteção ecológica, porque a gente está ali garantindo a máxima proteção, né? O menor sacrifício possível para aquele bem. A gente poderia até explorar, de repente, sem utilizar de determinada tecnologia limpa, né? Mas a gente vai exigir o uso daquela tecnologia limpa porque isso permite a proteção máxima do bem, né? Um menor sacrifício para esse bem, para o uso desse bem. Compreendido? Muito bem.
Princípio do retrocesso e progresso ecológico. Gente, esse aqui, infelizmente, depois do Código Florestal de 2012, famigerado Código Florestal de 2012, a gente fica até meio que com vergonha, né, de falar sobre ele, porque ele ficou meio que, enfim, bastante prejudicado, né, pela forma como o Código tratou algumas questões aí de proteção ambiental. Mas vamos lá. Em tese, esse princípio do retrocesso e progresso ecológico, ele iria garantir, principalmente, esse é um princípio, gente, que quando vocês pegarem questão, assim, falando sobre lei, debates legislativos, alteração de norma, normalmente vai ter a ver com esse princípio, porque, em tese, nós não poderíamos criar legislação, nós não poderíamos criar norma que diminuísse a proteção ambiental. Então, se a gente de fato levasse a sério esse princípio do retrocesso e progresso ecológico, ou seja, a proteção ambiental, ela só pode progredir, ela não pode retroceder. Essa proteção, ela tem que ser cada vez maior, ela tem que ser sempre em sentido crescente. É isso que esse princípio está querendo dizer. Se a gente de fato pusesse isso na prática, a gente não estaria, por exemplo, permitindo esse debate sobre a possibilidade de que a gente retire ou diminua as situações em que são exigidos o licenciamento ambiental. Porque se a gente está retirando a obrigatoriedade, né, da realização do licenciamento ambiental em algumas circunstâncias, a gente está diminuindo a proteção, né, a gente está retrocedendo. Então, mas, como muitas vezes o direito ambiental, infelizmente, fica aqui no campo teorético mesmo, né? Do ponto de vista teorético, é isso que o princípio quer dizer, que a proteção ambiental, ela só poderia evoluir, ela só poderia crescer, a gente não poderia retroceder, né? E isso está previsto desde 72, então antes mesmo, né, da ideia de desenvolvimento sustentável, já era um princípio, né, considerado, já era um princípio que desde a ideia de ecodesenvolvimento já era debatido, né, reconhecido como relevante, e ele, em tese, né, se a gente tivesse uma boa educação ambiental, se a educação ambiental de fato acontecesse, no espaço da educação formal, nas escolas, em todos os níveis de ensino, né, no meio acadêmico, na família, nos âmbitos comunitários no geral, ele seria, gente, algo óbvio, né? Porque na medida em que eu aprendo algo, né, e entendo aquilo como relevante, eu me comporto de tal forma a promover aquele comportamento, né? Então, se a gente tivesse uma educação ambiental boa, de qualidade, a gente teria essa consciência da importância do meio ambiente, né, para o equilíbrio sistêmico, para a nossa qualidade de vida, para a possibilidade de que nós vivamos com dignidade, e nós seríamos os primeiros a exigir, né, que jamais pudesse acontecer ações de retrocesso. E nós seríamos os primeiros, enquanto legisladores, enquanto membros do Poder Executivo, do Judiciário, a garantir que esse retrocesso não acontecesse. Então, fica a dica, né, da própria doutrina de que se a gente quer ver esse princípio de fato efetivado, seria muito importante efetivar um outro princípio anteriormente, que é o da educação ambiental. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Princípio do protetor recebedor, né, que está previsto infraconstitucionalmente, também não está lá na nossa Constituição, mas está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ele vai ter a ver com a ideia de justiça ambiental e compensação ambiental. Então, se o usuário pagador tem a ver com contribuição, né, o usuário está contribuindo para a manutenção do bem, eu uso. Logo, eu dou aqui a minha contribuição para que o bem seja mantido, para que outras pessoas também possam usar. No protetor recebedor, a palavra-chave não é contribuir, mas é ser compensado, é compensação, né? Já que eu protejo, já que eu faço uma atitude que é positiva, que contribui para o progresso da proteção ecológica, então eu mereço ser
compensada por isso, né? Mereço ser recompensada. É uma ideia de justiça ambiental. É justo que quem proteja tenha ganhos. Isso está previsto, por exemplo, no nosso Código Florestal de 2012, né? Aquele proprietário rural, por exemplo, que mantenha uma área de reserva legal maior do que o limite que foi estabelecido por lei, né? Digamos que a lei exigiu que naquele bioma ali que está localizado a propriedade rural do sujeito, ele tinha que deixar 12%, né, de reserva legal. E aí ele está deixando 15%, está deixando 20%. Então, ele está fazendo além, ele está protegendo mais, então ele vai ter um ganho, né, nisso. Especialmente no que diz respeito a incentivos, né, na hora de fazer empréstimos rurais, descontos de pagamento de tributos da sua propriedade, e isso é o protetor recebedor. Uma medida exatamente, Juliana, exatamente. Essa sua palavra aí é fundamental. Ele quer estimular, ele quer incentivar, né? Já que a gente já que nós somos sujeitos muitas vezes egoístas, né? A gente fica pensando, não tô nem aí, tá tudo bem para mim, mas eu vou ganhar alguma coisa, eu, individualmente, pessoalmente, então eu vou lá e faço. É quase como uma medida também de educação ambiental, só que num sentido mais prático, né? Não tão ligado à formação de uma consciência. Não é nem tanto porque eu estou preocupada aqui com essa proteção ambiental, mas é porque eu quero ganhar esse benefício, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê isso também, né? O sujeito que vai reutilizar, né? Que vai reaproveitar, então teria a possibilidade desse incentivo, né? E a gente vê isso em muitos municípios, especialmente no sul do país, né? Aquelas pessoas que reciclam, que reutilizam, que reaproveitam, que tem uma economia no uso de água, né? Aí tem um desconto, né? Tem um incentivo. Isso é muito interessante. Pena que é tão pouco aplicado, né? Provavelmente por falta de uma consciência ambiental, né? Dessa de fato, formação de sujeitos aptos, muitos chefes do executivo, infelizmente, talvez até desconheçam dessa possibilidade, né? Enfim. E aí, gente, para a gente encerrar aqui nossa aula, eu trouxe algumas análises jurisprudenciais dos princípios, e aí realmente eu acho que serve muito para a atividade advocatícia, né, para aqueles que vão militar, de repente, na área ambiental, já conhecer dessa jurisprudência, já pode ser aí uma argumentação importante dentro da tua petição, e para aqueles que vão fazer concurso de magistratura e Ministério Público, é obrigação, né, tanto que vocês devem ver que existem agora cada vez mais as editoras dessas que são voltadas para concurso, publicando livro que é só de análise jurisprudencial, é só jurisprudência, porque vem sendo cada vez mais cobrado, não vale a pena conhecer, não é suficiente conhecer apenas a doutrina. Então, trouxe aqui uma das que mais se destacam, né, alguns exemplos dentro dessa discussão dos princípios, né. A súmula 618 do STJ, gente, ela trata do inversão do ônus da prova e princípio da precaução. Então, o que é que significa isso? Que, por exemplo, digamos que o Ministério Público vai entrar com uma ação, né, contra uma determinada empresa, porque percebe-se que a atividade empresarial daquela empresa ali está causando um dano ao meio ambiente. Só que o Ministério Público está propondo a ação, né, enfim, caberá a ele, né, o ônus da prova, deveria provar, está aqui, está acontecendo, o dano ambiental é esse. Só que nós não temos ainda avanço científico suficiente, né, conhecimento científico suficiente que permita provar, né, por A mais B, prevenção, que de fato esse dano, ele acontece. E aí, nesse caso, né, quando é uma questão de precaução, a gente não consegue provar a verdade científica, a gente só tem indícios, o ônus da prova vai ser invertido. Então, nesse caso, por exemplo, ao invés de o Ministério Público ter que provar que esse dano acontece, caberia a essa atividade econômica aí, a esse empreendimento, provar que ele não aconteceria.
Então, é súmula 618 do STJ, né? O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. Beleza, gente? Deu para entender essa súmula? Ok. STF, nessa questão de precaução. Aí, para você ver como é complicado estudar direito ambiental, como o negócio é insano. Não à toa é uma das disciplinas que a galera que é concurseira, às vezes, tem um certo ódio, um certo ranço. Porque você aprende isso com o STJ, na súmula 618. Aí vem o STF, numa posição péssima, diga-se de passagem, em 2018, no ADI, vai dizer que precaução não pode promover inviabilidade econômica. Então, sempre que você for avaliar a precaução, você tem que levar em consideração o princípio da proporcionalidade. Tipo assim, a empresa não consegue, do jeito que o Ministério Público não conseguiu provar que o dano acontece, a empresa também não consegue provar que ele não ocorra. E é uma empresa que gera muito emprego, e é uma empresa que tem responsabilidade social, e é uma empresa que aplica os princípios, né, básicos para a garantia da proteção. Então, nesse caso, segue o baile. Vamos assumir o risco, porque a precaução não pode inviabilizar o desenvolvimento econômico, senão, em tese, daqui a pouco, não vai ter nenhuma atividade econômica podendo ser desempenhada, porque a gente não tem certeza do dano, e aí, se a gente não tem certeza do dano, a gente vai lá e impede, e aí isso vai gerar um prejuízo ao crescimento econômico, sem crescimento econômico não tem desenvolvimento, e zás, tá bom? Então, STJ, STF, em tese, você percebe, né, que não são posições dicotômicas. Na prática, às vezes, é que a gente pode, enfim, né, perceber que alguém se utiliza desse posicionamento do STF de má fé, né, para tentar forçar a barra para que atividades econômicas que sim, que a gente sabe que tem fortíssimos indícios de dano, acabem sendo permitidas em nome aí dessa questão da proporcionalidade. Beleza, meu povo? Eu deixei esse texto para vocês lerem, depois vocês leem, não vou ler, é sobre isso também. Tem a súmula 613 do STJ, bem importante, sobre a teoria do fato consumado, né? No direito ambiental não se admite a aplicação da teoria do fato consumado, que é basicamente, né, aquela teoria do direito administrativo que diz que se determinada situação aconteceu, né, porque já se passou longo tempo e o Estado também foi moroso, ele não fez nada para impedir, também a gente não vai poder cobrar do sujeito, vai ficar por isso mesmo, né? E aí, no caso do direito ambiental, em tese, pela súmula 613, essa teoria do fato consumado não se aplicaria. No entanto, o Código Florestal fez isso. Né? Então, você vê que é um negócio super, né, variável. Sobre essa discussão aqui do STF, né, interessante também, vai que vocês veem alguma coisa, né, as leis estaduais e a comercialização de transgênicos, né, foi um boom nos anos de 2015 até 2018, de leis estaduais querendo proibir a comercialização de transgênicos, e aí isso virou uma ação direta de inconstitucionalidade, né, por parte dos estados. E o STF decidiu que, de fato, os estados não podem proibir a comercialização de transgênicos, porque isso afrontaria a competência privativa da União. Mesmo a gente vendo que aí existe uma questão de princípio da precaução. Mas eu estou só vendo aqui nos comentários que já tem gente saindo, né, dizendo que vai precisar, enfim, 11h20, então eu vou fazer logo a frequência. E amanhã de manhã, quando a gente começar, antes da gente falar de constitucionalismo ambiental, que é nosso conteúdo novo, eu falo com vocês sobre esse finalzinho agora, tá bom? Também é muita informação, né, meu povo? Vai ficando cansativo, eu acho. Vocês vão me dizendo se as aulas estão boas, se está dando para entender, o que é mais que a gente pode fazer, né? A gente vai pegar aí umas baterias de questões
para ver se a gente está entendendo mesmo. Acho que a melhor forma da gente testar é resolvendo questão. Muito bem. Álvaro. Beleza. Álvaro Rodrigues. Chamei agora o Batista, né? O Álvaro Rodrigues está aí. Amanda Cristina. Ok, Amanda. Ana Kelly. Ok. Ana Sulamita. Ok. Beatriz. Obrigada, Valdemira. Beatriz. Brenda. Ok, Brenda. Bruna. Ok. Kaique. Camila. Ok. Cíntia. Ok. Davi. Ellen. Davi, ok. Ellen tá aí. Eloy. Ok, Eloy. Felipe Claudiano. Felipe Claudiano. Felipe Gonçalves. Francilene. Ok, Francilene. Francisco Artaniel. Geisa. Heloísa. Presente. Hermínia. Hermínia. Hugo. Beleza, Hugo. Igor. Presente. Isaías. Valeu, Isaías. Jaísa. Presente. João Paulo foi o que me avisou ali no chat que estava saindo, então ok. José Leite. Presente, professora. Júlia. Juliana. Presente. Kátia. Kátia Kelly. Ok. Laiane. Tá aí, né? A gente até conversou. Leonardo. Ok. Lívia Cordeiro. Lívia Cordeiro. Lívia Pinheiro. Marcela. Ok. Maria Inaciária. Certo. Maria Milene. Tá. Maria Vitória. Riolando Rui. A Lívia, acho que ela falou comigo aqui no WhatsApp mesmo para avisar que estava doente. Tá certo, obrigada, viu? E a Milena, ela está também, né, professora? Ah, certo. Melhoras para elas. Eu parei aonde, gente? Foi Milene, certo. Maria Vitória, Riolando Rui. Roberlânia. Presente. Rosa Taliani. Ok. Sandy Ellen. Tainara. Ok. Valdemar. Valdemira. Presente, professora. Vitória e William. Estão aí, Vitória, certo, e William. Beleza, gente, tudo de bom. Até Professora, amanhã. Oi, Renê.
Valdemar, viu? Presente. Valdemar. Ah, Valdemar Renê, viu? ótimo. Já tirei aqui. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, Deus quiser. Tchau, tchau, professora. Fique com Deus. Amém.